Boa noite, pessoal. Tudo joinha aí? Tudo beleza? Tudo beleza? O que a história não resolve, ela devolve. Espero que vocês estejam aí acompanhando as aulas, os canais, né? Revendo as aulas também. Logo, logo aí tem Enem, não é verdade? Então eu quero que vocês se preparem aí, bacana mesmo, tá? E hoje a gente vai falar dessa Idade Média. A Idade Média que começa no ano 476 e termina no ano 1453. E tem 5 pontos que marcam todo o período da Idade Média. Só lembrando, eu vou falar cada ponto. A Idade Média, por excelência, ela é dividida em 2 momentos, tá? Na Alta Idade Média e também na chamada Baixa Idade Média. Só que eu vou falar um pouquinho da Alta Idade Média, do feudalismo, da Baixa Idade Média, da cultura medieval e da formação das monarquias nacionais. Lembrando que as nossas aulas são o quê? Algumas pinceladas. Através dos temas dados, vai de vocês se aprofundarem um pouco mais. Tudo bem? Então vamos lá. A Alta Idade Média. O que foi essa Alta Idade Média? Alta. A alta é justamente o quê? O início, né? O início da Idade Média, que é dividida em 2 pontos fortes, a alta e a baixa. A Alta Idade Média foi o período da Idade Média que se estendeu durante a queda do Império Romano do Ocidente, em 476, até o enfraquecimento do feudalismo no início do século XI. A Idade Média, como eu disse, aqueles 2 momentos, tá? E qual é a característica principal da Alta Idade Média? Foi a crise, não é verdade? A crise que ocorreu, a economia havia perdido parte do seu dinamismo e a atividade econômica começou o quê? A girar cada vez mais em torno da vida agrária. A crise, na época, favoreceu a invasão do império por diversos povos, sobretudo os de origem germânica, chamados de povos bárbaros pelos romanos, por serem estrangeiros e não falarem o latim. É aquilo que eu sempre falei na minha aula, não podemos esquecer que a língua inglesa, a língua alemã, né, a germânica, que é falada em outros contextos, a língua holandesa, são países de línguas anglo-saxônicas. Tá aqui a origem de tudo, tá bom? Anglo-saxônicas. E não podemos esquecer que os germanos, eles formaram novos reinos dentro do território romano. E eles foram divididos em quê? Entre vândalos, que era o pessoal que vinha do norte da África, entre ostrógodos, que é a Península Itálica, anglo-saxões, que era toda a Inglaterra, mas que antes era chamada Britânia, tá? Pelos visigodos na Península Ibérica e os francos na Europa Central, na chamada o quê? Atual França. E teve o seu marco com a coroação do grande Carlos Magno, que foi coroado rei pelo Papa Leão III, não é verdade? Dando início assim à chamada dinastia carolíngia. Tudo bem até aqui? Agora a gente vai falar sobre o quê? Um segundo ponto importante. Qual que é? A questão do feudalismo. O que foi o feudalismo? O feudalismo, ele foi uma organização econômica. Lembra que lá atrás eu falava da crise? No início da Alta Idade Média? Agora eu estou falando o quê? De uma organização, né, política e social, baseada na posse de terra, tá? A posse da terra. Tudo bem? O feudo que predominou na Europa Ocidental durante a chamada Idade Média. As terras e títulos de nobreza eram doadas pelo rei.
como recompensa aos líderes por terem participado das batalhas, ou seja, uma doação envolto a chamada o que? É recompensa. Ocorria essas doações. Até aqui tudo bem? E a característica principal do feudalismo, o que era? A nobreza, o clero e os servos. Tá? Não se esqueça, a nobreza, o clero e os servos. Ou seja, a chamada pirâmide, tá bom? A chamada pirâmide. E outro ponto importante que eu falava para vocês, qual que é? A Baixa Idade Média. O que é essa Baixa Idade Média? Foi o segundo período da Idade Média, né? Compreendido entre os séculos 11 e o século 15, que correspondeu à chamada desagregação do sistema feudal, tá? Ou seja, houve a transição para o chamado sistema capitalista, hein? Não vamos pegar o capitalismo do século XIX ainda não, hein? Não vamos pegar o capitalismo do século... a visão do século XIX, tudo bem? Com a integração dos mundos romano e germânico e a formação de novos reinos europeus, a cultura medieval atingiu o quê? O seu apogeu, tá bom? Ela teve o seu apogeu, mas também uma das características da Baixa Idade Média, que é o que foi? A crise do feudalismo, né? O sistema também chamado de feudalismo tinha por base principal a exploração, tá? Eles tinham exploração, tá? E entrou em processo de desagregação. Tudo bem até aqui? Um ponto importante também nesse período foi as chamadas o quê? Cruzadas. As cruzadas, não esqueçam do termo cruzadas. Cai muito em perguntas de história, tá? As cruzadas se fala muito. Presta atenção. As cruzadas foram o quê? Foram expedições militares, tá? Organizadas por quem? Pela igreja. Tá? Não podemos esquecer, o mundo viveu sobre a chamada cristandade, a união entre igreja, monarquia, império, sempre foi assim, tá? Por mais que fale, não, o país tal é laico, o país é isso e aquilo, não. A cristandade, mesmo que indireta ou indiretamente, ela existe. Ela existe. A prova disso é que a Igreja Católica, ela tem representantes na ONU, tem representantes em mais de 129 países, tá? Então a coisa não é simples assim como a turma fala, não, o país é laico, não, o país é aquilo. Não, não é isso, tá? A coisa é muito mais séria, a coisa é muito mais complexa, tá? E as cruzadas foram essas expedições militares contra o avanço dos muçulmanos e a retomada do Santo Sepulcro em Jerusalém, que até hoje existe em Roma, a Ordem do Santo Sepulcro, e geralmente quem está à frente dessa ordem é um cardeal da Igreja Católica Apostólica Romana, tá bom? Não vamos esquecer disso. Como também o interesse em dominar as chamadas rotas comerciais de mercadorias orientais. Presta atenção, o Oriente foi sempre do interesse da Europa. Através desses interesses que nós vamos chegar futuramente ao descobrimento da América e posteriormente ao descobrimento do Brasil. Tá? As cruzadas se transformaram em uma série de 8 expedições à Terra Santa realizadas nos séculos 11 e no século 12. Tudo bem até aqui, pessoal? Então vamos lá. Vamos falar agora da cultura medieval. A cultura medieval é mais simplificado ainda, viu? É um conjunto de manifestações, cuidado, filosóficas, literárias, religiosas, científicas.
Tudo bem até aqui? E que mistura fatores da cultura greco-romana e germânicas, numa síntese permeada por aspectos cristãos. Ou seja, vale destacar, presta atenção que eu vou falar, hein? Que a Igreja Católica teve uma preponderância marcante durante todo o período medieval, tá? Durante todo o período medieval, porque envolve as cruzadas, envolve outros movimentos da época. Se vocês pegarem filmes épicos, filmes históricos, vocês vão ver sim, mais do que nunca, a presença da igreja, tá? Não tem como ignorar esse fator histórico, não tem como. Não se esqueçam disso. De tal maneira, ela detinha cerca de 1/3 das terras cultiváveis, o que lhe garantia um considerável poder econômico, tá? Não podemos esquecer disso, tá? Falou da cultura medieval, se fala da literatura, se fala da filosofia, da questão, das questões religiosas e científicas, e mais do que nunca, o poderio, né, a força da chamada Igreja Católica Apostólica Romana. E por último, vamos falar do quê? Da formação das monarquias nacionais, tá? Era um tema que eu gostaria de aprofundar assim, de forma muito detalhista, bem detalhista mesmo. Então veja lá, a formação das monarquias nacionais ocorreu durante o período da Baixa Idade Média, entre os séculos 12 e 15, nos países da Europa Ocidental. Os principais exemplos de monarquias nacionais foram o quê? A monarquia, preste atenção, portuguesa, espanhola, tá bom? Francesa, inglesa. Ou seja, três países europeus. Quando eu falo europeus no sentido de língua latina, e um país anglo-saxônico, tá? Que era justamente a Inglaterra, ou como era chamada antigamente, Britânia. Ocorreu então de maneira similar nos países europeus, mas em tempos distintos. Tanto que se você fizer uma leitura, você vai ver que os países, né, quando começaram a fazer as invasões, começaram os descobrimentos, na própria na América, se você pegar a América Central, se fala o quê? O inglês, o francês e o espanhol, tá? Na América do Sul, tanto que muitos falam o quê? A América Espanhola e a América Portuguesa, tá? E dali a coisa vingou, tanto que existe mais de 6 países que falam a língua portuguesa, e muitos países do continente africano falam francês, inglês, português, tá? Francês, inglês e português. Não se esqueçam disso, tá? Então isso daí você vê que é uma coisa que mesmo acabando, né, a chamada Idade Média, isso perdurou século seculorum, tá? Perdurou século seculorum. Olha que chique, hein? Em latim. Então vamos lá. Tanto que na Espanha ocorreu a partir da união dos reinos do quê? De Aragão e Castela, né? Tanto que falava o quê? Castelão e Aragão. Eu posso falar isso por quê? Eu venho de família espanhola, né? E os avós da minha mãe, por parte de pai, o meu bisavô era aragonês e minha bisavó era da chamada Catalunha, tá? E a nível de dialeto, um não entendia o outro, tá bom? Olha que coisa bacana. E, como eu estava falando, a burguesia e o Estado Nacional, eles começaram o quê? A se movimentar. As ideias mercantilistas conquistam os mercadores, comerciantes e profissionais burgueses. Cuidado, tá? Quando a gente fala da palavra burguesia, ela não tem o mesmo contexto que tem hoje, tá?
tá? O burguês ele não estava numa situação alta no que se refere à chamada pirâmide. Tudo bem até aqui? Então, o que eu queria passar hoje para vocês é mais ou menos isso, sobre a Idade Média, tá? Isso daí é para vocês terem uma pequena noção, para que depois possamos o que? Entrar na Idade Moderna. Que a Idade Moderna tem vários pontos, mas nós vamos ficar presos a dois grandes pontos quando formos estudar, quando estudarmos, melhor dizendo, gaguejei mesmo, viu? Quando formos, o que aconteceu? Quando estudarmos dois pontos importantes. Quais? Surpresa. Semana que vem vocês vão saber, tá bom? Então, desde já, meu muito obrigado por vocês. Hoje foi uma coisa assim muito corrida, tivemos problema, estamos tendo problema aqui na região com a internet. Essa é a quarta gravação de hoje, tá? Porque eu falei que eu ia jogar com vocês aberto pra gente também criar um laço de amizade, né? Não é nada profissional. Você vê que o professor gagueja, tropeça, não peço para cortar, para regravar, não. Tivemos que regravar porque algumas vezes deu interferência aqui na internet, porque eu também acompanho as aulas, não acha que eu sei tudo de cor, que ainda não cheguei a esse ponto, nem vou chegar, né? Entendeu? Então eu quero contar com o apoio de vocês, o carinho e a amizade de vocês. O meu muito obrigado e não se esqueça, tá? De divulga o nosso canal. Só estamos com 188 pessoas inscritas, tá bom? Vamos dar uma força aí, que eu sei que vocês são capazes, tá bom? E qualquer dúvida, pode escrever lá no meu Instagram, né? Paulo Afonso, pode também Paulo Afonso no Facebook, tá? E o que precisar, estamos à disposição mesmo. Muito obrigado e não se esqueça, o que a história não resolve, ela devolve. Semana que vem, História Moderna. História Moderna pega em concurso público e, por que não, em conhecimentos gerais. Valeu e boa noite.